Olá, pessoas amadas, estamos de volta com mais um vídeo da Tribo de Estrelas nessa manhã ensolarada de inverno, né? Quase primavera e é ensolarada depois de muitos dias de chuva. Olha só, hoje eu quero conversar com vocês sobre uma resposta que eu preciso dar a uma pergunta de uma das nossas acompanhantes aqui dessa saga, né, de vídeos que a gente tem gerado. Olha só, a pergunta é sobre o logotipo da Tribo de Estrelas, o símbolo, não é? O significado desse símbolo e o significado sobretudo, e é sobretudo das cores que contornam o formato da estrela. Óbvio que eu venho numa sequência falando do núcleo, falando da estrela em si, né? Eu falei do núcleo, que é da conectividade, a receptividade de energia e o uso dela. Depois nós falamos dos 4 pilares internos, que são o pilar da pureza de intenção, o pilar do equilíbrio, da harmonia e da evolução. E nós estávamos caminhando aí desses 4 pilares e também do núcleo para a área da sabedoria. Eu vou falar um pouco dessa área hoje para não fugir muito do assunto que vinha sequenciado, não é? A verdade é que a gente precisa ter muito cuidado e atenção plena com relação à nossa estada em algum lugar-tempo, né? Nós estamos aqui demarcando um período que vai desde o dia do nosso nascimento físico até o dia da nossa partida. A gente não sabe nem de onde veio, nem para onde vai, isso é óbvio, e esse cuidado e essa atenção tem a ver com isso. Será que eu estou correspondendo à função da minha existência? Será que eu estou desperdiçando tempo, dom, talento? Será? Então, há as perguntas que a gente deveria fazer antes de buscar a proteção, de louvar, de agradecer e tudo mais. A gente deveria primeiro se perguntar: estou no lugar, tempo, fazendo o melhor que posso? Encaminhando as demandas das minhas necessidades da melhor forma que devo? Então a gente não faz essas perguntas e a gente vai criando uma onda de reclamação, de crítica, de comparação, e a gente termina não chegando ao ponto, né, ideal, ao ponto definitivo de que nós estamos no mundo para atuarmos a partir dos elementos que vão surgindo. Óbvio que tem muitos fatores aí que não dependem da gente, principalmente porque quando a gente nasce, já existe um mundo em movimento, já existem pessoas em movimento. Eu estava vendo ainda há pouco uma postagem da Monja Coen, e ela estava falando de 2.042, se eu não me engano, pessoas que se envolveram com o nosso nascimento, né? Desde nossos avós mais distantes, passando pelos nossos pais, para chegar até nós. Então, essa individualidade que a gente tem não depende só da gente. Então, a gente chega no mundo e a gente já encontra ele mais ou menos desenhado dentro de uma história, de um sistema utilizado que nem sempre é justo, nem sempre é adequado, ou eu diria, quase sempre é injusto e inadequado. E a gente chega e vai encontrar recortes de realidade que vão dificultar a nossa, não somente a nossa presença, mas a construção do ideal de uma presença no mundo. Então, a estrela da Tribo de Estrelas, ela vem ajudar nesse sentido, ela vem nos informar determinadas coisas,
como funcionam determinadas coisas. Óbvio que nós estamos partindo de uma hipótese e não de uma certeza, porque tem uma coisa que a gente aqui não gosta, é de certezas, né? Porque certezas, elas retiram da gente a curiosidade, a vontade de entender mais, de melhorar, de ampliar contextos, de mudar paradigmas e parâmetros. Pois bem, teoricamente, dentro da estrela, nós somos portadores de condições de receber energia automaticamente, e recebemos. Foi isso que a gente falou quando a gente estava falando do núcleo. Recebemos energia. Essa conexão, ela é automática, espontânea e contínua. Tudo bem? Quem manda essa energia não interessa se é Deus, se é a própria estrutura do universo que a ciência ainda não conseguiu explicar, se é Alá, Oxalá, se são os seus santos de demanda, os seus santos de quebra demandas, abre caminhos. A gente não sabe, não tem, também isso também não importa, né? O que importa é que existe uma energia que chega até nós somos receptores, e de certa forma nós precisamos usar essa matéria-prima para produzir a vida manufaturada que a gente deseja, que é essa, chamando de vida manufaturada, sonhos realizados, conquistas feitas, transformações ocorridas, etc. Pois bem, como a gente não se importa muito com isso, a gente chega e a gente vai sendo moldado pelo ambiente que a gente encontra. É o pai, é a mãe, é o tio, é a avó, é o avô, é o amigo, depois o professor, depois outros amigos, amigas, depois o nosso companheiro, nossa companheira. Essas pessoas, elas vão nos formando, nos moldando quase de forma imperceptível e de forma involuntária. Simplesmente nós vamos conversando, vamos aprendendo e vamos fazendo. Só que a gente diz o seguinte: se você recebe energia todos os dias, é porque você tem de fazer alguma coisa com essa energia propositalmente. E aí a gente deu informações ainda no miolo, no núcleo da tribo, da estrela da tribo. Nós falamos de pureza de intenção, que é uma boa proposta para poder a gente cometer erros que vamos cometer com certeza, mas cometer erros não graves, erros que são circunstanciais e não imprudentes ou imprudências, né, feitas por nós. Então essa pureza de intenção faz com que, primeiro, a gente respeite todas as pessoas, e a gente queira o melhor para todas as pessoas, e a gente faça o bem a todas as pessoas, a gente haja bem em todos os momentos. Isso não é para agradar a Deus, nem para ir para o céu. Isso aí é para poder a gente ter uma feitura interna que se desenhe internamente e se configure externamente, mostrando o nosso estilo de vida, a nossa grandeza presencial, que vai fazer da gente uma referência, não no sentido de sermos melhores, mas no sentido de sermos ideais, de sermos seres ideais. Seres comuns, sim, como todas somos, mas notáveis pela conduta, notáveis pela postura, notáveis pelo convencimento de que o bem é o bem maior. É por aí. E aí nós vamos falar também do equilíbrio que a gente conquista com isso, porque quando a gente fala de pureza de intenção, a gente vai agir da melhor forma possível, e o equilíbrio ele vai surgir naturalmente, porque temos aquela sensação de dever cumprido adequadamente. A harmonia é uma consequência. Quando nós temos pureza de intenção, estamos conduzindo bem a nossa energia recebida. Quando nós temos equilíbrio, nós fazemos com que essa energia não se desperdice com alvoroços, trepidações e oscilações. E quando nós temos harmonia, nós encontramos uma conformidade presencial. E essa conformidade presencial vai ser fundamental para que a gente evolua de forma mais consciente, mais tranquila, buscando melhor e da melhor forma o conhecimento e as ferramentas que o mundo pode oferecer para nós participarmos da cocriação cósmica, para nós participarmos da convivência bem elaborada dentro do planeta, dentro deste mundo.
Pois bem, mas e aí é onde entra a sabedoria, José? O que é que nós fazemos com a sabedoria, que é a primeira área da estrela saindo do núcleo? O caminho do núcleo até o conhecimento, até a sabedoria, é a própria caminhada da nossa vida. A sabedoria seria o primeiro grande passo a ser conquistado para poder a gente viver de forma definitivamente bem organizada, pacífica, amorosa. Como não temos sabedoria, nós vamos acumulando conhecimento, e os conhecimentos fazem a gente trepidar. O conhecimento, embora encha a gente de informações, a gente fica sabendo de muitas coisas, de como a humanidade ocupou o mundo, de como os países surgiram, como a história aconteceu. Nós vamos ter a ciência revelando coisas extraordinárias sobre a incidência humana no planeta. Ótimo, isso é muito bom, é conhecimento. Mas a sabedoria, ela requer mais do que conhecimento. Ela requer que você se porte dentro do planeta como corresponsável pela evolução do planeta e da humanidade. Então a responsabilidade não é pequena, mas como algumas pessoas ou alguns grupos tomaram para si a ideia de que eles têm ou elas têm, elas sabem, e a maioria não, então foi se colocando a questão da exploração, da questão do uso do outro, né? Da outra, para poder se manter dentro de um topo, no qual daquele topo sai tudo que as outras pessoas, entre aspas, necessitariam. E isso não é verdade do ponto de vista cósmico, mas é uma verdade do ponto de vista social imposto pela civilização, ou pelo, como eu digo, pelo sistema civilizatório. Então nós temos que ter muito cuidado com isso. Por quê? Porque conhecer não quer dizer ter sabedoria. Ter ciência e saber não quer dizer que você seja sábio, ou que você alcance algum nível de sabedoria. Nós não queremos e nem desejamos sequer que toda a humanidade se torne sábia. Seria um paraíso, isso é o verdadeiro paraíso, uma humanidade sábia. A gente nem espera isso, mas espera que algumas pessoas, principalmente as buscadoras, elas percebam que sem sabedoria elas podem ter muita informação, muito conhecimento, mas isso não redunda em paz, não redunda em comunhão, em compaixão, em inclusão, em fraternidade, em plenitude. Isso não redunda. Portanto, quando nós estamos saindo do núcleo para a área da sabedoria, a primeira coisa que a gente precisa descobrir é: o que eu vou fazer com o conhecimento que eu estou adquirindo? Qual o programa de televisão que eu assisto? Qual o filme que eu escolho para ver? Qual o livro que eu leio? E para quê? O que eu faço com o que entra através do meu intelecto, através da minha curiosidade? Depois que isso entra em mim, via ideias, via compartilhamento de saberes, de conhecimentos, eu faço o que com isso? Eu posso me tornar um grande engenheiro e ser um estúpido. Eu posso me tornar um grande médico e ser uma pessoa incompreensiva, intratável. Eu posso me tornar um grande advogado e ser um rábula, um ladrão, uma pessoa que mente, que falsifica a verdade. Eu posso ser um grande jornalista, mas eu posso não ter ética. Eu posso mentir para o meu leitor. E aí, onde está a sabedoria? Onde está a minha colaboração com a feitura, não do saber, mas a feitura do viver em grupo, esse grande grupo chamado humanidade? Então a sabedoria, a área da sabedoria, ela vai te colocar diante de algumas coisas que não dependem de ti, porque já estão instaladas em ti, como a intuição, a percepção, a inspiração, as revelações de si para si, né? Essas coisas estão
vem de dentro para fora. E as outras coisas que vêm de fora para dentro são o conhecimento, os saberes de um modo geral, as ideias que outras pessoas possam nos fornecer, a tradição, o conservadorismo, o liberalismo, a economia, todas esse grupo de saberes com os quais a gente lida a vida inteira, esse grupo de saberes, e é um grupo extenso de saberes, é um grupo que tende a querer nos colocar no diminutivo histórico, como sempre nos colocou. O que eu chamo de diminutivo histórico? A gente fala, você escuta e reproduz. A gente mostra, você vê e imita. Não é a sua verdade, é a nossa, mas essa nossa verdade tem que ser sua. Porque se não for sua verdade, você vai se sentir fora da moda. Você vai se sentir fora de uma realidade que não é real. É a realidade que nós criamos e dizemos que ela é real. Compreende isso? Então, na verdade, o conhecimento e o saber, ele precisa estar atrelado a uma capacidade de análise, a uma capacidade de discernimento, para poder nós adquirirmos uma capacidade de escolha livre. E essa escolha livre, ela só é de fato livre quando nós sabemos para que nós estamos aprendendo, por que nós estamos aprendendo. Por que nós estamos dando atenção a determinada religião? Por que nós assistimos a determinado jornal? Por que nós seguimos determinado grupo de WhatsApp? Por que a gente coloca algumas coisas e curte e compartilha algumas coisas nas redes sociais? Por quê e por quê e por quê? Né? Por que a gente acredita que um celular novo e de última geração é o nosso maior desejo, ou o nosso grande desejo de momento? Por que a gente quer trocar de carro todo ano? Por que a gente compra muitos sapatos? Percebe? Por que a gente quer viajar muito? Então, existem várias coisas que a gente faz e que não são estimuladas de dentro para fora. É uma fisgada que vem de fora para dentro, que faz o nosso ambiente interno mudar o foco. Então, quando a gente muda o foco do nosso desejo, porque a gente recebeu uma informação exterior que mexeu com o nosso interior, nós estamos indo contra a nossa real necessidade, ou aquilo que nós aqui na tribo dizemos, o que realmente importa, né? Então, a sabedoria, o primeiro lance da sabedoria é a gente compreender o que realmente importa e entender determinados tipos de vibrações, se elas são necessárias ou não. Determinados desejos que são construídos na nossa frente, buscando a nossa carga sensorial fragilizada, para poder a gente dizer, eu preciso disso, sem precisar. Eu quero isso, sem precisar. Então, a sabedoria, ela vai nos colocar nesse ramo. Primeiro, o que realmente importa. Segundo, a que eu vou dar atenção. E terceiro, o que eu vou fazer com o acúmulo de informações que chegam até mim. Quais são as informações que realmente me interessam? E por que me interessam? Para que me interessam? Isso está me tornando uma pessoa melhor? Está me tornando uma pessoa que age bem, que gera o bom, o belo e o útil, que se sente em conformidade, que se sente alegre, né? que se sente bem na vida, com a vida. A gente tem de saber isso. Por quê? Porque a maior parte das nossas insatisfações, a maior parte das nossas discussões, a maior parte das nossas decepções, das nossas raivas, dos nossos medos, da nossa ansiedade e do nosso estresse, tem a ver com a gente não saber o que realmente importa. Então, a gente não tem a nossa vida desenhada como a estrela desenha, dentro do que realmente importa. Então, o desenho da estrela, você já conhece a primeira parte, que é o núcleo, onde eu recebo energia, e agora você está aprendendo, entendendo, compreendendo e sendo levado ou levada a pensar em o que essa energia que você recebe, espontânea e gratuitamente, diuturnamente, o que você faz com essa energia? Então, você abre os olhos para ler.
e para ver alguma coisa, você vai gastar energia. Então, se eu abrir os olhos e eu quero ler ou ver alguma coisa, eu tenho de saber se isso que eu vou ver, se realmente importa. Você entende? Isso já ainda não é a sabedoria, mas é um degrau para você chegar e escalando essa montanha improvável da sabedoria humana. Eu estou aqui usando um termo do Richard Dawkins, que tem um livro chamado A Escalada do Monte Improvável. Não um livro, mas um conto. Eu gostaria que percebesse que sabedoria é uma conquista muito vagarosa e que talvez a gente nunca alcance. Porém, é fundamental que a gente perceba que precisa caminhar na direção da sabedoria. E esse caminho na direção da sabedoria é que vai fazer a gente se transformar. E a gente vai de tempos em tempos, de espaços em espaços, nós vamos olhando para trás, dizendo como eu mudei, como eu melhorei, como determinada coisa que me incomodava não me incomoda mais, como determinada coisa que me deixava apavorado agora não me deixa mais, como os meus medos eles ficaram mais conscientes, menos suscetíveis a induções, né? Enfim, a sabedoria é esse caminho. Talvez, como eu disse, repito, a gente nunca chegue lá, mas no caminho nós vamos experimentando como se ela já estivesse em nós, como se ela já estivesse pronta em nós, mas ela vai nos dando respostas cada vez mais factíveis, né? de confiança, né? E de melhora e de evolução prática, não é? É por aí. Então, intuir, perceber, se inspirar e se auto-revelar coisas de si para si, são algumas coisas que o mundo não consegue dominar, é da gente para a gente. Então a gente precisa pensar mais, meditar mais, ter mais calma e sobretudo, não responder imediatamente nada, a menos que a gente tenha absolutamente certeza que aquilo é bom, belo e útil, que aquilo realmente é necessário. Eu costumo dizer que a gente, quando descobre isso, a gente economiza muita energia. Por que a gente economiza energia? Porque a gente não se enraivece, não se irrita com facilidade, a gente não vai espernear, não vai trepidar. E quando você economiza esse tipo de movimento, você está, na verdade, sendo, vamos dizer, consciencioso com a energia. E até muito cuidadoso e zeloso pela energia que lhe chega. E você passa a ser mais tranquilo, mais calmo, mais calma, mais tranquila. Compreendem? Então tá. Dito isso, acredito que eu tenha dado uma pequena explanação à sabedoria. Então a sabedoria vai exigir muito da gente e o tempo todo, a vida toda. Assim como a receptividade de energia e a pureza de intenção, o equilíbrio, a harmonia e a evolução, também é para a vida toda. Isso vai ser para a vida toda. Então você vai sentindo que a estrela está se construindo dentro de você. Eu tenho um núcleo, eu tenho pureza de intenção, equilíbrio, harmonia e desejo de evoluir, está dentro de mim, e eu tenho a seleção de conhecimento, a seleção de ideias, a seleção de atenções plenas que eu deva dar a isso ou aquilo, desde que isso ou aquilo me coloque diante de uma produção boa, bela e útil. Isso é um caminho para a sabedoria. Então eu já estou na área da sabedoria, aprendendo como me comportar de acordo com o funcionamento da estrela. No próximo vídeo, a gente vai falar do enlevo, né? Da área do enlevo, da área do amor pela vida. A gente vai falar no próximo vídeo. E os vídeos anteriores, aproveita inclusive, se inscreva no canal, avise para alguém se inscrever, dá um like aí, dá uma compartilha e diga que gostou disso que eu estou falando aqui. Se não gostou, fica quieto, não precisa fazer nada, falar nada não, tá bom? Então é isso. Voltando aí eu vou para a pergunta feita por uma pessoa muito querida, que ela
me pergunta sobre o contorno da estrela da tribo de estrelas. Eu não sei se vocês sabem, a estrela tem 8 pontas e um núcleo, né? E essas 8 pontas a gente já viu, no núcleo é núcleo mesmo, claro. A primeira ponta é a sabedoria, que nós acabamos de ouvir a respeito. Depois temos o enlevo, o trabalho, a família, a espiritualidade, a saúde, o relacionamento e a prosperidade. Pois bem, no miolo, no centro da nossa estrela, tem um beija-flor, um cálice e uma pequena estrela, né? Uma pequena estrela caindo dentro de uma taça, de um cálice. E este cálice, ele foi desenhado de uma forma que a gente, ao olhar, tem a impressão que é um homem, é uma mulher, um ser humano, com os braços abertos esperando algo do céu. Mas o céu está respondendo, a estrela está se precipitando, o céu está respondendo que essa pessoa é uma estrela no chão e que ela precisa se tornar auto-iluminada. E aí a estrela que está despencando é esse trabalho que nós estamos fazendo aqui. É o aprendizado aos poucos de como atuar com a nossa própria energia, com o nosso próprio raciocínio, com o nosso intelecto, para poder a gente se tornar uma pessoa cada vez mais iluminada. Conforme a gente vai evoluindo, a estrela que está se precipitando, ela vai fazendo parte de nós, ela vai entrando no nosso ser, e a gente vai se tornando essa estrela e ela vai se tornando a gente. E aí a gente vai estar adquirindo capacidade auto-iluminativa e auto-iluminadora, autotransformadora. Então a gente vai aprender a estar, a transitar pelo mundo, pelo cosmos, como se fôssemos um cometa que tivéssemos exatamente aprendendo a brilhar ou brilhando em movimento contínuo. Bom, então, visto isso, a gente está vendo ainda. E o beija-flor, ele nada mais é do que o nosso próprio espírito empurrando a estrela para dentro da gente, para a gente reconhecer quem a gente é. Porque no momento em que a gente reconhecer a nossa capacidade de estrela e a nossa capacidade de brilho, o nosso espelhamento é o espelhamento do nosso espírito. O beija-flor, ele é um único ser, ou a única ave, vamos dizer assim, que é capaz de pairar no ar e mudar a sua direção. É isso, o espírito é assim, a nossa essência é assim. Nós somos capazes de parar o que fizemos até agora e começarmos de outro jeito. É esse o convite que nós fazemos aqui quando nós estamos falando da filosofia da tribo de estrelas. É possível parar a forma como a gente aprendeu até agora e agiu até agora e começar de um outro jeito, ok? Muito bem. Mas a estrela, ela tem três fileiras, seria isso? A palavra fileiras não é ideal, mas 3 contornos, né? Ela tem um contorno triplo, acho que a palavra é essa. Tem um contorno triplo com as cores de dentro para fora. Se vocês me permitirem, eu vou chegar lá perto, um momentinho.